Senhor tem nos dado, está na sua casa, para adorarmos a Deus na beleza de sua santidade. Meus queridos, convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias. Glória a Deus. O Evangelho escreveu São Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passamos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, levantou-se como estava no barco. E outro barco seguia. Ora, levantou-se uma grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio de água. Amém. Graças a Deus. Meus amados, uma reflexão baseada no tema Vencendo as Tempestades da Vida. Jesus estava em uma cidade e foi preciso que Jesus fosse para a outra margem do rio da Galileia, ou rio de... E quando, de repente, Jesus tinha passado os dias ministrando a palavra, como ele veio como boas novas para o povo. E quando ele estava com os seus discípulos, Marcos, o evangelista Marcos, ele fala que alguns barcos o acompanhavam. Só Marcos dá mais detalhes sobre outros barcos que o acompanhavam, porque Marcos escrevia para os romanos, e os romanos, como é de costume e tradição, ele gosta muito de detalhes de história. Então, por isso que Marcos, ele é mais detalhista. Então, quando Marcos fala que o acompanhava alguns barcos que acompanhavam Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, junto com seus discípulos, vai para uma cidade chamada Gadara, para fazer algo sobrenatural, que os seus discípulos não estavam sabendo, mas Jesus, como Senhor, como Deus, porque Jesus teve duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E quando ele estava com os seus discípulos, a Bíblia nos conta que se levantou-se uma grande tempestade, de maneira que os discípulos, principalmente a maioria dos discípulos eram pescadores, tinham uma certa experiência na pesca, porque pescava ali no rio, no mar da Galileia. Nós bem sabemos que o mar da Galileia não é um mar, mas sim um rio. Como hoje nós vamos ver, se nós olhamos para a Lagoa Mandaú, nós vemos uma quantidade de água, um rio imenso, não é? Então, para aquele povo, era um mar, com certeza. Então, ele estava ali, aleluia. A Bíblia diz que de repente se levantou-se uma grande tempestade, aleluia, de maneira tal que os discípulos, Pedro e os outros discípulos, ficaram aperreados. Irmãos, tem momentos da nossa vida que estamos tudo bem, tudo tranquilo, mas de repente se levanta-se uma temporal, se levantam-se ondas gigantes, que às vezes a gente pensa que a gente não vai vencer, mas com Jesus no barco, tudo vai bem. Oh, glória! Deus acalma a tempestade. Oh, glória! Aleluia! Deus acalma o vento. Quando de repente ele estava todo aperreado, as ondas se vinham, se levantavam. Tira daqui, ajeita para ali, mais nada, aleluia, adiantava. Irmãos, e de repente alguém vai incomodar o mestre. Jesus está tranquilo. A tranquilidade de Jesus, uma paz, uma tranquilidade. E ele estava lá descansando, porque ele tinha passado os seus dias, tinha passado o dia ministrando a palavra. E quando alguém foi lá e despertou, Jesus disse: mestre, acorde-nos, porque estamos a perecer. Oh, glória! E de repente Jesus se levanta e fica de pé.
Oh glória! Eu gosto quando Jesus se levanta, porque quando Jesus se levanta, alguma coisa vai acontecer. Oh glória! E quando ele olha, vê que alguma coisa está acontecendo por trás do vento. Porque, amados, tem tempestade que provocamos, e tem tempestade que é natural, e tem tempestade que é espiritual. Tempestade que nós provocamos, que a gente vai fazer alguma coisa e de repente dá tudo errado. Tempestade natural, já está dizendo naturalmente, acontece. De repente a chuva acontece e alaga tudo. Em 2000, eu me lembro que quando estourou uma barragem lá em Recife, e ela veio com toda a força, você vê que Rio Largo também foi alagado. Passo do Camaragibe, na casa do meu sogro, ficou só a armação, porque só a frente era de tijolo e o resto era tudo de taipa. Aí a água levou, ficou só as madeiras. E ele lá aperreado, problema de diabetes, a perna amputada, peixe, irmãos, que dificuldade. Mas a minha sogra estava com ele, mas ela estava tranquila. Sabia que isso tudo era passageiro, aleluia, glória a Deus. Vem de repente, se você não esperava, acontece. Mas quem tem Jesus, a Bíblia diz que quem tem Jesus tem crido, quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem tranquilidade. Oh glória a Jesus. E a primeira lição que eu aprendo aqui: não deixe ser dominado pelo pavor quando vier a tempestade. Não deixe se dominar pelo pavor. O pavor provoca pânico, provoca medo. Você fica desequilibrado emocionalmente, você não sabe o que está fazendo. Então controle-se o pavor, aleluia, glória a Deus. Os irmãos sabem que eu passei pelo período difícil, fui acidentado, e eu me lembro muito bem quando eu estava lendo esse texto, parece que hoje não estava nem na programação de pregar hoje, e quando eu estava lendo esse texto, e ele tem que se dominar pelo pavor. E quando aconteceu o acidente, o carro ficou, era 4h40 da manhã, estava nebrando, eu estava dentro daquele mato, a minha irmã começava a gritar, por socorro, e eu lá todo quebrado, mas eu tive coragem de dizer: mana, fica calada, se acalme, aleluia, Deus está no controle de tudo, e Ele vai mandar um socorro, oh glória, não deixe ser dominado pelo pavor. E a segunda, use o seu potencial máximo que você tiver. Os discípulos usaram o que ele tinha, mas eles não desistiram. Oh glória, não desista. Quando vier a crise, quando vier a tempestade, não desista. Glória a Deus, use o seu potencial. E a terceira, não desista. Não desista de nada. Os discípulos estavam ali, naquela luta, aleluia, mas eles não desistiram, lutaram até o fim, oh glória. Quando as suas forças se acabam, quando você vê que não tem saída, aí Jesus chega, aleluia. Jesus não atrasa e não adianta, ele chega na hora certa, glória a Jesus. Não desista, vá até o fim, porque Jesus está no controle, glória a Deus. E o quarto que eu quero terminar, tenha fé. A tempestade vem, estamos passando pelo momento global difícil, onde a medicina, onde a ciência diz que essa pandemia, esse vírus vai demorar a passar, aleluia. Pode vir o que vier, irmão, pode se levantar o que vier, mas Jesus está no barco contigo, e você vai vencer as dificuldades, você vai vencer a luta. Tenha fé, tenha ânimo e permaneça firme e avante, que a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Os discípulos venceram, Jesus já estava no barco, Jesus ordenou, ficou de pé e deu vitória, aleluia. Acalma vento, irmão. O povo se alegraram, os discípulos se alegraram, e alguém questionou: que homem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? Este homem é Jesus de Nazaré, que um dia a igreja do Senhor aqui na terra vai se encontrar com ele nos ares, oh glória, e vamos permanecer para sempre com Jesus.
Deus abençoe.